Grande abraço para você que está ligado aqui na Goa. O assunto é a Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão que já vai para sua terceira rodada e está rolando já a terceira rodada, começando nesse sábado. Tivemos os primeiros jogos, uma rodada marcada por clássicos. O primeiro deles no Maracanã, no Rio de Janeiro. Fluminense e Vasco se enfrentaram. Melhor para o Flu, primeira vitória do Tricolor no Campeonato Brasileiro por 2-1. Primeiro tempo muito bom do Fluminense, segundo tempo nem tanto. O Vasco teve diversas chances até para empatar o jogo, mas no final das contas, vitória do Fluminense por 2-1. No Nabi Abichedi, Red Bull Bragantino bateu o Corinthians por 1-0, a segunda derrota do Corinthians, que além de não ter vencido no Campeonato Brasileiro, não fez gols ainda. Tem 0 gol no Campeonato Brasileiro, o Timão. Outra vitória foi registrada pelo Grêmio, lá na Arena do Grêmio, por 1-0, mais um gol do Cristaldo no Brasileirão. O Cuiabá, sua segunda derrota, outro time que ainda não fez gol no Campeonato Brasileiro, mas diferente do Corinthians, o Cuiabá só jogou 2 jogos, né? O Corinthians já participando das 3 rodadas, o jogo do Cuiabá da segunda rodada foi adiado. Um jogo contra o Vitória. Na Arena MRV, o Atlético Mineiro atropelou o Cruzeiro, sobretudo no primeiro tempo. No jogo como um todo, na verdade, o Galo foi bem superior, fez 3-0, sem chances, com uma ótima atuação do Gustavo Scarpa, que realmente começa a engrenar na temporada na hora certa, né? Na hora das competições nacionais e internacionais, o Gustavo Scarpa começa a assumir o protagonismo no Clube Atlético Mineiro, além, é claro, de Hulk e também do Paulinho, né, que são jogadores muito importantes desde o ano passado. Então o Atlético passou por cima do Cruzeiro. A rodada tem complemento no domingo com Palmeiras e Flamengo, que é um jogo à parte, né? Sempre é no Campeonato Brasileiro, em Copa do Brasil, Libertadores, são os papa-títulos do futebol brasileiro dos últimos anos e se enfrentam no Allianz Parque. Vitória e Bahia, tem Bavi no Barradão, 4 da tarde também. O Vitória que passou pelo Bahia no Campeonato Baiano, ganhou o Campeonato Baiano dessa temporada, o Vitória, e o Bahia quer se vingar nesse fim de semana jogando na casa do adversário no Barradão. Na Liga Arena também, 4 da tarde, tem Atlético Paranaense e Internacional. O Inter tentando emplacar 3 vitórias em 3 rodadas. Para fechar a rodada, no Newton Santos tem Botafogo e Juventude às 18h30. No mesmo horário, Atlético Goianiense contra São Paulo. Teríamos um jogo também nesse fim de semana que foi adiado, Criciúma e Fortaleza. O jogo seria no Heriberto Rios, na cidade de Criciúma. Esse jogo foi adiado em virtude de um compromisso que o Fortaleza tem pela Copa do Nordeste, né? A Fortaleza luta por uma vaga nas semifinais, então não participa dessa rodada, ou pelo menos dessa rodada de número 3, nesse fim de semana do Campeonato Brasileiro. Vamos à classificação, então, do Brasileirão até aqui. O Red Bull Bragantino lidera com 7 pontos ganhos, seguido do Flamengo com 6. O Red Bull Bragantino, com a vitória em cima do Corinthians, dorme na liderança, dormiu de sábado para domingo na liderança do Campeonato Brasileiro, com 7 pontos, 2 vitórias, 1 empate. Segundo colocado o Flamengo com 6, pode retomar a liderança em caso de vitória contra o Palmeiras. Terceiro lugar o Grêmio, tem 6 pontos. Quarto lugar o Internacional, também 6 pontos. Flamengo e Grêmio empatam em tudo. Diferença aí nos cartões amarelos, o Grêmio tem 2 cartões a mais do que o Flamengo no campeonato. Então o Inter em quarto com 6 pontos, tem 1 gol a menos do que Flamengo e Grêmio. Quinto colocado o Atlético Mineiro, primeira vitória no Campeonato Brasileiro e de quebra no Clássico contra o Cruzeiro, muito importante para a confiança. Gustavo Scarpa jogando muito bem, o Galo engrenando com o Milito. E agora tem 5 pontos na quinta colocação. Sexto lugar é do Juventude com 4, que ainda joga na rodada, pode até melhorar a sua condição, que já é muito boa na tabela. Sétimo lugar o Fortaleza com 4 pontos. Oitavo lugar o Fluminense, também tem 4, com a vitória em cima do Vasco conseguiu galgar algumas posições. Estava em 14º, se não me engano, agora 8º, ganhando muitas posições o Flu com a vitória. Nono, o Cruzeiro tomou de 3-0, perdeu muito saldo e acabou perdendo posições por isso. 10º lugar o Atlético Paranaense com 3, tem um jogo importante contra o Internacional nesse domingo na Liga Arena, jogando em casa, podendo se aproximar dos primeiros. O Bahia tem 3 pontos, também joga o clássico o Bavi, né, contra o Vitória no Barradão. 12º Botafogo com 3 pontos, joga com Juventude em casa. Na sequência o Palmeiras, 13º com 3 pontos,
pontos, só tem um gol no campeonato, por isso aparece atrás aí de Bahia, Botafogo e Atlético Paranaense, por exemplo. O 14º é o Vasco da Gama, está com saldo negativo agora com a derrota para o Fluminense, tem 3 pontos. 15º o Criciúma com 2, 16º mais uma derrota do Corinthians, tem 1 ponto, pode entrar na zona de rebaixamento, mas ainda não entrou. Os 4 últimos colocados do Campeonato Brasileiro são Vitória, São Paulo, Atlético Goianiense e Cuiabá, as 4 equipes que não fizeram nenhum ponto ainda. O Vitória, por exemplo, só jogou um jogo, o São Paulo ainda vai jogar o seu terceiro, o Atlético também vai jogar o seu terceiro, o Cuiabá jogou o segundo nesse fim de semana, está devendo um jogo inclusive contra o Vitória exatamente. Então a zona de rebaixamento nesse momento tem Vitória, São Paulo, Atlético Goianiense e Cuiabá. Destaque aí para Corinthians, Vitória e Cuiabá, as equipes que não fizeram gols no Brasileirão. Falando em gols, os artilheiros, são vários aí com 2 gols, o Lima do Fluminense, o Wesley do Internacional, Giancarlo, jogador do Juventude, meia do Juventude, tem 2 gols também, assim como o De La Cruz do Flamengo. E mais novos 3 aí, o Verratti do Vasco da Gama marcou o 2º gol contra o Flu, o Cristaldo do Grêmio marcou nesse sábado também contra o Cuiabá, e também com 2 gols o Vitinho, que fez o gol da vitória do Braga contra o Corinthians. Esse foi o resumo da Série A do Campeonato Brasileiro, tem muito mais emoção na terceira rodada nesse domingo e a gente vai acompanhando a marcha do Campeonato Brasileiro Série A 2024. Deixe seu like, se inscreva aí no canal e um grande abraço.